todo mundo que faz rotulagem é consultor, só consultor pode fazer rotulagem, ou então consultor pode fazer rotulagem. Como que você vê a rotulagem e a consultoria? Ó, essa é uma pergunta que aparece tanto, porque assim, às vezes a pessoa trabalha com rotulagem, não trabalha com outro serviço, né? Pega a rotulagem e fala assim, mas será que eu sou uma consultora, né? Eu posso me considerar uma consultora? Já apareceram várias pessoas me perguntando isso. E assim, essa é a minha opinião, sabe? Nem sei se eu tô certa, se eu tô errada, enfim. Mas eu acho que qualquer pessoa que presta um serviço para outra é, de uma certa forma, sim, uma consultora. Na consultoria, né? Até que depois eu quero falar um pouquinho da diferença entre consultoria e assessoria, que Pode muita falar? gente confunde isso também, né? Na consultoria, a gente está ali para prestar um serviço para alguém, né? Então, se você está fazendo um rótulo para aquela pessoa, você é uma consultora. E aí já perguntaram aqui, ó, o que precisa para ser consultor, né? O que você precisa para ser consultor? Você, eu falo assim, seu chip. É só seu chip que você precisa, porque na maioria dos serviços, igual por exemplo, principalmente rotulagem, eu gosto muito de rotulagem, porque é um serviço que você pode atender 100% online, né? Então, você falar assim, eu não tenho carro para ir atender um cliente, não precisa. Eu não tenho um uniforme para ficar bem apresentado. Não precisa também, porque o máximo que você vai fazer é uma chamada de vídeo ali, você bota uma blusinha e short de pijama embaixo. Então, assim, você Exato. precisa de muito pouco para ser consultor. Você precisa da sua segurança, do seu profissionalismo, do que você sabe, né? E utilizar a sua expertise, seja qual ela for, para ser um consultor, uma consultora de alimentos, né? E aí muita gente confunde o que que é consultoria, o que que é assessoria, fazer rotulagem é consultoria, fazer rotulagem é assessoria, o que que é, né? Então, eu falo assim, esses dias eu fui explicar e aí eu fiz uma analogia que eu gostei muito, que eu acho que ficou muito clara. Fazer consultoria é como se você fosse numa consulta médica. É só você lembrar desse termo consultoria e consulta. Você vai no médico, você está sentindo um sintoma ali, e aí você vai no médico fazer uma consulta. Chega lá, você sabe que você tem um problema, você precisa resolvê-lo, mas você não sabe qual é esse problema. Então, esse médico vai fazer um diagnóstico, vai te passar ali os seus medicamentos e o que que você tem, e você que lute, vai para casa e vai tomar os seus remédios, né? E depois você pode voltar e ver o que, né, se deu certo, se não deu, se você melhorou ou não. Beleza, então nós temos aí uma pessoa que quer resolver um problema que ela não sabe o que que é, e que ela recorre a um profissional para resolver aquilo e ela mesma faz o tratamento. Já a assessoria é como se eu tivesse grávida e fosse fazer um acompanhamento médico. Então, eu sei o que eu quero parir uma criança, eu preciso botar esse menino para fora. Então, o que que eu tenho que fazer até que eu ganhe o bebê? Né? Então, na assessoria, geralmente, você já sabe o que que você quer, e você procura um profissional para te acompanhar durante esse processo. Era sempre muita confusão, e aí eu falei, cara, a gente precisa ir para a realidade aqui, né? Vamos pensar na realidade. Todas as consultorias e assessorias, né, elas são um projeto a ser desenvolvido. É aí que a gente tem a diferença também de projeto e processo. Todo Sim. projeto, ele tem um início e um fim. Né? Um processo não, ele pode ali ficar numa melhoria contínua. A diferença daí também de consultoria e assessoria para responsabilidade técnica. É. Então funciona mais ou menos assim. E para todo mundo que vai fazer um rótulo, a pessoa está envolvida ali num processo, às vezes até de uma assessoria. No final, todo mundo chama tudo de consultoria e é isso aí também, não tem problema. E eu acho que uma coisa que causa muita confusão também, Fran, e aí é no que eu falo que você se diferencia um pouco, porque todo mundo fala de consultoria sempre como algo, é sua carreira, você é consultor uma vez, você precisa ser consultor para sempre, é isso que você precisa Uhum. fazer. E não necessariamente. Pode Uhum. ser a sua carreira? Pode, assim como é a minha, assim como é a da Fran. Mas não precisa. Tem Pode gente ser que um tem um complemento. emprego CLT e presta consultorias nas horas Uhum. vagas. Sim, sim. Tem gente que, sei lá, decidiu parar de trabalhar para ser mãe, mas de repente surge ali uma oportunidade e aí faz pequenas consultorias. Então não é que Sim. a partir do momento que você olhou para a consultoria você fala, agora é isso, vou sair do meu emprego para ser consultor. Não, você pode levar as duas coisas também. Então é Uhum. realmente algo que pode ou ser Sim. a sua profissão ou algo complementar também. Sim, sim. E eu acho que a rotulagem ela é maravilhosa para começar na consultoria, justamente por isso que eu te falei.
A gente não precisa de equipamentos, de investimentos altíssimos, né? E de coisas caríssimas. Você pode começar com o que você tem ali na sua casa, né? Depois você pode fazer um curso para te direcionar, algo parecido. Então, para quem fica assim, eu quero ser consultor, mas assim, não tem grana para investir e tal. Cara, fazer consultoria é muito tranquilo. E aí que eu falo sempre sobre a questão da experiência, de gente que fica dando carteirada de trabalho com isso há não sei quantos anos e não sei o que, não sei o que. Porque eu ia lá, as consultorias grandes, quando você vai tentar entrar na equipe, eles têm, tipo, testezinhos para você fazer, para eles medirem o quanto que você conhece e tal. E assim, eu quando descobri a rotulagem que eu vi que eu gostava, eu comecei a estudar desesperadamente. Eu estudava o dia inteiro rotulagem, eu lia todas as legislações, eu pegava rótulo da minha casa e ficava fazendo para ver o que eu tinha de dúvida e tal. E tudo que era curso de rotulagem eu fazia. Então, eu tinha muito conhecimento teórico. Mas lógico que eu não tinha o conhecimento prático, porque eu nunca tinha trabalhado efetivamente naquilo. Então eu ia nas entrevistas, eu fazia as provinhas, eu tirava de letra, assim, as provinhas, porque o conhecimento teórico eu tinha. Mas as pessoas não me contratavam porque eu não tinha experiência. Porque eu já tinha trabalhado na indústria por um tempo, mas não nessa área. Eu tava tentando começar nessa área. E aí foi a mesma coisa. Eu falei, cara, quer saber? Vocês não querem me dar oportunidade? Eu vou fazer a minha própria oportunidade. Vocês não me querem, eu me quero. Vou me jogar. Chiquérrima. E fui. E comigo foi a mesma coisa. E eu acho que a rotulagem é um ótimo caminho para começar. Porque a gente hoje... nós temos um caminho ali para seguir, né? Diferente de outras consultorias, que eu vou dar um exemplo assim. Um P&D, né? Então, vou mexer com P&D, eu tenho N coisas para pensar. Mas a rotulagem, a gente tem um caminho para seguir. Então, a gente se sente mais segura, né? Pelo menos é o que eu vejo. Se você pega ali a estrutura do seu curso, você vai ver que você tem um caminho, né? Para você seguir. Sim. E que vai ser praticamente o mesmo para todos os rótulos, porque nós temos legislações a seguir, né? Existe o geral, né? Lógico que sempre vai ter um detalhe, mas o geral é o geral. Mas o e geral ele é o pra geral. todo mundo. Exatamente. E ele é a base. Você vai fazer um rótulo de café, é o mesmo rótulo de café para qualquer pessoa que vá produzir um café, né? Um café tradicional ali, então, enfim. Que é diferente de outros serviços que eu fui pegando depois, que eu já me sentia mais segura, né? Então, como eu falei, o meu primeiro serviço, eu já contei também várias vezes, foi Manual de Boas Práticas e eu detestei. E aí eu falei, não, eu vou fazer outra coisa. Daí, o meu segundo serviço foi rotulagem, que eu pedi uma amiga da família para poder falar assim, deixa eu fazer seu rótulo, deixa eu aprender também, eu acho que vai ser bom para você, acho que você vai conseguir segmentar seu nicho e vai conseguir usar de alguns dizeres para poder agregar no seu produto. E aí eu não parei mais, foi o meu segundo serviço e aí fui fazendo. E hoje é praticamente o carro-chefe assim, da Safer, é o que a gente mais faz aqui. Eu acho legal que você falou desse negócio de não deixar o medo paralisar e tal. E, tipo assim, esse discurso é muito bonito, eu admiro quem consegue aplicar, mas comigo foi totalmente diferente, porque eu fiquei completamente insegura. Então, eu fiquei tentando entrar nas consultorias para ganhar um pouco de experiência, para aprender mais. A hora que eu vi que não ia rolar, eu falei, tá, eu tô sozinha, vai eu comigo mesmo. Só que não foi, tipo, eu comigo mesmo, deixa eu pegar aqui clientes. Não, eu estudei rotulagem, Fran, por 1 ano. Eu fiquei 1 ano só estudando rotulagem. Chocada. Sem colocar em prática, justamente porque eu me senti insegura. Mas eu deixei, tipo, essa insegurança me dominar até que chegou uma hora que a vontade de trabalhar com rotulagem efetivamente superou a insegurança. E a hora que eu comecei, eu vi que a gente só vai se sentir segura mesmo e tem uma hora que a gente só passa a aprender na prática. Porque o teórico não vai mais. É isso que você falou. A rotulagem, ela tem, tipo, uma ordem para você seguir. Tem as informações obrigatórias, tem as advertências, tem a rotulagem nutricional. Então, assim, é uma coisa que você pega, você senta a bunda ali, você estuda. A teoria você sabe. E com a teoria, com o conhecimento técnico, você consegue começar. Só que muita coisa vai vir só da prática mesmo. Sim, então, eu concordo total que
é um bom lugar para você começar. Porque, por exemplo, a gente vai falar aqui de P&D e tudo mais. Uhum. O P&D, ele não é uma ciência exata. Então, tipo, você pode sentar a bunda e estudar P&D. Ah, como que isso aqui reage com aquilo, nanana. A hora que Mas você vai cada pra caso é um prática, caso. A teoria é você diferente, fala, viu? gente, cadê aquela teoria que eu estudei? Não funciona. Tipo assim, se eu colocar um Exatamente. conservador, o meu produto vai durar mais. Aí você chega na indústria, sem o conservador tá durando 5 dias, com o conservador tá durando 3. Aí você fala, gente, o que que tá acontecendo aqui? Exatamente. Então, assim, os outros serviços da consultoria, né, que você pode prestar, enfim, eu falo de vários serviços, porque eu acho que a consultoria de alimentos é muito mais do que manual e ficha técnica e pererê e algumas outras Nossa, coisas. total. Até vou falar disso aqui e eu acho que ela é muito mais. Então, quando a gente começa a consultoria, a começar fazendo trabalhos ali, existem alguns caminhozinhos que você pode ir seguindo até que você se sinta mais segura de pegar outros serviços. Depois vocês vão ver como acontece comigo hoje. A rotulagem te traz outros serviços, que isso acontece muito aqui comigo. Então, a rotulagem acaba me trazendo muitos outros serviços. E aí a gente vai estudando, vai se especializando, vai deixando o medo de lado, vai se sentindo mais segura. E é uma construção. E eu acho que faz parte da vida também a gente aceitar e estar de bem com esse nosso processo. Igual eu tive o meu processo, você teve o seu. Então, eu não quero também que alguém esteja vendo aqui e falar, não, a Lafran começou, tem que começar. Não, cara, cada Não. um também tem o seu processo, cada um tem as suas dificuldades, as suas limitações, e a gente precisa respeitar isso, né? O que a gente pode fazer, e é o que a gente faz, é facilitar ali o caminho de algumas pessoas que estão querendo começar, né? Que estão querendo fazer o mesmo, que estão querendo começar na consultoria, empreender, enfim. E a É, consultoria, ela te dá muito essa liberdade, né? Porque aqui a gente tem dois exemplos diferentes. Eu, por exemplo, na minha consultoria, eu trabalho única e exclusivamente com rotulagem. Eu faço rotulagem de uhum, alimentos. Ponto. A minha consultoria é disso. Já você não, por mais que a rotulagem seja o seu carro-chefe, você oferece outros serviços também, né? sim, E eu acho muito legal porque esses outros serviços, eles são puxados pela rotulagem. É muito o que a gente falou no futebol, sobre, no uhum, caso lá, sobre a rotulagem nutricional uhum, nova. Mas, tipo, o conhecimento de rotulagem, ele é o centro de uma operação de alimentos. Porque, sim, assim, não adianta você falar que você quer um produto fitness, rico em fibra, nananã, se, tipo, você não entende qual é a legislação para você poder ou não uhum, fazer isso na hora de desenvolver o seu produto. Não adianta você exatamente. desenvolver um produto e depois querer fazer um monte de alegação que não se aplicam a ele. Não adianta você fazer um produto para enquadrar como suplemento e a hora que você vai ver não é um suplemento. Então, tipo assim, a rotulagem ela está interligada com muitas outras áreas Sim. da indústria de alimentos, né? Da indústria como um Uhum. todo. E você, como consultor, pode atuar em todas essas áreas. Sim, sim, demais. Aqui, por exemplo, a gente tem casos assim, nós trabalhamos com registro de produtos e registro de estabelecimentos, então precisamos de rotulagem. Todo mundo que já registrou um estabelecimento ou que já registrou um produto sabe que você tem que mandar croquis de rótulo, que esse rótulo vai ser aprovado, principalmente ali produtos de origem animal. Então, assim, a gente sempre está trabalhando com rotulagem, né? Tanto é que hoje, na Safer Food, né? Já contei isso numa outra live, mas se tem alguém aí que não ouviu, a gente faz a rotulagem e desenvolve os rótulos também, faz a parte do design. E eu Então, acho isso assim, genial. então é muito legal, porque a gente entrega já o rótulo prontinho para o cliente, já entrega até as cotações das gráficas, dos lugares, então a gente já entrega tudo pronto, é só a pessoa mandar fazer onde é que ela quer, né? Então essa parte de registro de estabelecimento, registro de produto, pesquisa e desenvolvimento. Então, pesquisa e desenvolvimento, gente, ela vai muito mais do que elaborar uma formulação. Às vezes a gente fala pesquisa e desenvolvimento e a pessoa só pensa em fazer uma formulação nova de alguma coisa. Mas Sim. não, ela mexe com melhorias, né, de processos, ela mexe também com embalagens. Às vezes a gente fala de rotulagem, mas a gente trabalha também com a embalagem em si, né? Esses dias mesmo, eu estava falando com uma cliente minha que ela comprou uma garrafa de cachaça e estava escrito cachaça do Brasil e do outro lado cachaça de Minas. E não pode ter isso gravado na garrafa.
E a garrafa é um rótulo também. Tudo que tá ali mostrando o produto, ele é um rótulo. Então, às vezes, a pessoa fica presa à etiquetinha que tá pregada, mas o que Exato. tá na garrafa é rótulo, o que tá na tampa é rótulo, tudo é rótulo, né? Então, aí, na hora de registrar o produto é barrado. Ou então, na hora que o fiscal chega lá, como se diz, manda quebrar as garrafas todas. Então, esse conhecimento de rotulagem, ele é muito importante dentro da consultoria, porque ele tá em tudo, né? Na parte do desenvolvimento de negócios também, que a gente faz muito aqui, que é a pessoa faz um bolo de pote em casa. É igual você falou, né? Gente, eu moro numa cidade que tem 30 mil habitantes. E a minha cidade é a maior aqui da região. Então, assim, as Nossa. minhas cidades vizinhas, elas têm 7 mil habitantes, elas têm 2 mil habitantes. Então, assim, é o interior de Minas Gerais. Então, aqui tem muitos produtores informais, assim, né? Mas a pessoa, ela sabe que hoje o visual conta muito. Então, ela quer fazer um rótulo bonito. Ela quer mostrar para o cliente o que que tem naquele rótulo, né? Então, a gente trabalha muito com isso. Então, digamos que a pessoa faz um bolo de pote, né? E ela quer fazer uma marca para ela quer ter uma logo, ela quer ter um rótulo bonito. Então, ela procura a Safer e a gente desenvolve tudo isso para ela. Mostrando como a rotulagem é importante, fazendo uma rotulagem correta, né? E eu sempre falo com esses pequenos produtores assim, ela, mas eu não vou aprovar meu produto, eu não vou entrar com registro, é muito caro. E aí eu falo assim, mas já pensou quando você crescer, já vai estar tudo pronto. Você vai registrar, já vai estar tudo lindo, chiquérrimo lá para você ser aprovada lá na Anvisa. Aí elas ficam todas empolgadas e aí querem fazer tudo certinho, sabe? Um bom rótulo aumenta as vendas. E a gente não precisa nem ir muito longe, é só a gente pensar em nós mesmos como consumidores. Então, vamos sair um pouco da área de alimentos, porque acredito que aqui todo mundo seja profissional da área, né? Então é Uhum. meio redundante falar sobre isso. Mas vamos pensar que a gente vai comprar, sei lá, um detergente. Aí tem lá um detergente que tem um mínimo de um rótulo que diz a marca, que diz que é detergente, que diz, tipo, se tem cheiro, se não tem cheiro, nananã. E tem um outro detergente do lado que é só um frasco de plástico sem nada escrito. Qual que você vai sentir mais confiança em comprar? Às vezes o outro, sem rótulo nenhum, até é muito bom, é um detergente bom. Mas qual que Uhum. você vai sentir mais confiança na hora da compra? O que tem rótulo ou o que não tem? Então, por que o Verdade. alimento vai ser diferente? Pegar o exemplo do bolo de pote de uma cidade muito Uhum. pequena. Tem 5 pessoas fazendo bolo de pote. Aí tá tudo lá exposto na padaria para comprar. Qual que você vai comprar? O que não tem nada, que é só um bolo de pote dentro de um potinho de plástico? Ou o outro que se Uhum. deu ao mínimo trabalho de colocar informações ali, como lista de Sim. ingredientes, o sabor do bolo, os alergênicos, se tem ou não Uhum. lactose, o peso líquido dele, a marca, um contato da marca. É lógico que você vai olhar mais para o que tem rótulo do que não tem. Sim. Então, com certeza aumenta as É, vendas. E um o rótulo bem rótulo. feito, melhor ainda. Sim, o rótulo, e quando eu falo rótulo, eu estou falando da rotulagem e do design do conjunto, né? O conjunto como um todo, ele é a porta de entrada ali para você fidelizar um cliente também, né? Então, quando você mostra para o seu cliente, eu tenho uma cliente aqui que ela fazia polpa de fruta, até mostrei esse caso aí esses dias, e ela pregava uma etiquetinha, um adesivo. Daí a gente foi conversando, ela me procurou para fazer tabela nutricional. E aí eu falei, cara, só tabela nutricional não é legal, vamos fazer um rótulo completo e tudo. Aí já ofereci o design para ela e ela aceitou. E aí mostrei para ela que ela fazer as embalagens assim, serigrafadas já, né, impressas, sairia mais barato do que ficar fazendo aqueles adesivos que ela estava fazendo. Porque às vezes a pessoa acha que uma embalagem já impressa ali no plástico é uma coisa de outro mundo, que vai ser muito caro. Mas enfim, até tem o print lá, ela passou assim de 22 centavos de adesivo para 8 centavos do rótulo dela. Então, assim, é Nossa, foi uma muita diferença muito diferença. grande. Sim. E o rótulo dela ficou lindo. Aí ela falou, Fran, depois que a gente mudou, nós vendemos em 2 meses o que eu tinha vendido o ano passado inteiro. Porque as Caramba, pessoas viram profissionalismo em cima daquilo ali. Então, total. quando você consegue mostrar isso para o seu cliente, o quanto ele vai ganhar, então você já mostra o quanto ele vai ganhar fazendo uma rotulagem correta, fazendo um rótulo legal. Depois você ainda consegue mostrar para ele quanto ele vai aumentar nas vendas, né? E, consequentemente, ela aumentou no lucro do produto dela, né? Isso é o papel do consultor, sabe? Eu acho que a consultoria é isso.
é mostrar resultados, é mostrar que o seu cliente ele precisa de você, ele precisa mudar a mentalidade dele, né? Que às vezes está meio atrasada, né? Meio atrasadinho, ou às vezes com medo, igual eu moro em cidade pequena, né? Então as pessoas têm medo de investir. Então, mas vai ficar caro não fazer um rótulo? Não vai ficar caro não mexer com isso? Mas beleza, pensa que não é um gasto, né? O que eu falei com o cliente hoje, que eu quero contar esse caso aqui. Não é um gasto, é um investimento. Já pensou o quanto você vai ganhar depois que você fizer isso? Vai ser muito legal. Outra coisa que eu queria falar, que é muito importante para quem quer ser consultora, é também uma oportunidade, assim, para quem mexe com outros serviços muito grandes, igual já tive a oportunidade de pegar serviços grandes, de serviços realmente bem remunerados, assim, usar a rotulagem como um over delivery. Ou seja, entregar mais do que você prometeu ali para o seu cliente. Então, você pega um serviço grande ali, eu já peguei. E aí eu falei com o cara, falei assim, nossa, eu vou fazer... depois fiz um P&D para ele, um tempero. Falei assim, olha, eu vou fazer a rotulagem para você. De como tem que ser e tudo. E aquilo ali, gente, foi fundamental para que eu fidelizasse o cliente. Porque ele sentiu confiança, ele viu que eu sabia fazer aquilo, eu fiz um relatório para ele. Então, usar da rotulagem, porque como eu falei para vocês, para a gente fazer rotulagem, a gente precisa de poucos investimentos, né? É você e seu chip ali. Então, você e seu chip. Então é um serviço muito bom para esse over delivery ali, né? Que é quando a gente entrega mais do que a gente combinou e tudo. Então, eu sempre estou usando a rotulagem, né? Quando eles não estão Quando não faz parte do projeto, ele faz parte do projeto mesmo assim. Faz. Mas eu acho essa questão do over delivery é algo que a gente precisa prestar muita atenção, assim, porque eu acho que é uma linha tênue. É mais ou menos o que a gente estava falando ali sobre a rotulagem inteligente lá no futebol. Você tem que ter aquela linha tênue entre isso aqui vai ser muito importante para o meu cliente, ele nem sabe que ele precisa, mas eu vou fazer porque é importante, e para ele não pagar para fazer os outros. Trouxa de ficar trabalhando de graça. Não tem como falar Exatamente. isso de outro jeito. Não tem. Então, Fran, só quero que você me ajude aqui a desenvolver esse produto. Eu não quero fazer o rótulo, não, porque ele sabe que a Fran vai fazer o rótulo, porque ela é assim. Sim, não é assim. Então, assim, tem situações e situações. Mas eu ia falar justamente que a rotulagem, ela talvez não precise ser a porta de entrada, né? Principalmente aqui que a gente tá falando sobre trabalhar com rotulagem e outras questões, porque pra mim ela sempre vai ser a porta de entrada, de saída, de tudo, porque eu só trabalho com rotulagem. Mas às vezes o cliente chega falando sobre, sei lá, Fran, você registra esse produto aqui pra mim? Aí a Fran fala, sim, mas a gente precisa de um rótulo, e já faz o rótulo também. Então é um a mais, é um diferencial dela. Sim. Então, Fran, vou mudar aqui a formulação do meu produto, tal, você não me ajuda? Aí a Fran já olha e fala, cara, mas isso aqui vai precisar mudar o rótulo também, então vamos mudar o rótulo. Sim. E até mesmo dentro da rotulagem, eu trabalho com essa questão de over delivery. Tipo assim, a pessoa me procura só para fazer tabela nutricional. Daí eu vou lá e falo, olha, tudo bem, posso fazer essa tabela nutricional, mas assim, um rótulo não é só isso, não é só essa informação que é obrigatória. Porque as pessoas não sabem, gente. As pessoas não sabem. Não é que elas não querem fazer os outros. Elas muitas vezes não sabem que elas precisam. Eu já contei aqui de um cliente meu que ele veio só para fazer a rotulagem nutricional porque ele estava trocando de fornecedor. E aí eu falei pra ele, olha, não é só uma questão de fazer rotulagem nutricional quando você troca de fornecedor, você precisa olhar alguns outros pontos do seu rótulo que a simples troca de um fornecedor pode influenciar. E ele falou assim, não, mas é o mesmo produto, é a mesma formulação, eu só tô trocando de fornecedor e eu quero saber se vai impactar na tabela nutricional. Eu falei, então... Pode impactar na tabela nutricional, pode impactar nos seus alergênicos, pode impactar na sua lista de ingredientes, mesmo sendo o mesmo ingrediente. E foi justamente o que aconteceu. Na verdade, nos alergênicos não, mas na lista de ingredientes impactou, na tabela nutricional impactou. Então eu falei pra ele, olha, eu vou recalcular a sua tabela nutricional, mas eu também vou dar uma olhada em todo o seu rótulo. Aí ele, não, mas qual que vai ser o valor então? Eu falei, não, o valor é esse aí mesmo que eu te cobrei pela tabela nutricional, mas eu vou dar uma olhada em todo o seu rótulo. Tipo assim. Sim. Tem várias estratégias, né, que a gente pode usar. E com o passar do tempo a gente vai aprendendo isso. Eu fui aprendendo na prática, né?
Então, você pode, dependendo do valor do serviço, eu já embuto a rotulagem ali, porque eu já sei que vai precisar. Então, eu já sei Sim, que vai precisar. E aí, sim. eu coloco o valor da rotulagem, eu não falo com o cliente, e aí eu falo assim, olha, porque eu tenho certeza absoluta que vai precisar. Então, eu vou registrar um produto, vai precisar da rotulagem. Aí eu falo, você tem o rótulo pronto? Você pode me mandar, por favor? Aí ele me manda, aí eu olho. Ah, qual que é seu produto? Aí eu já vejo que está tudo errado, que vai voltar pedindo alteração. Então, eu já coloco o preço da rotulagem, porque eu falo com ele, não, eu faço para você, deixa que eu arrumo seu rótulo e tal. Ou então, quando eu vejo possibilidades do cliente voltar a me contratar para fazer a rotulagem. Então, fiz um Exato. serviço grande. O cara tem mais de 98 produtos. Eu estou fazendo o desenvolvimento de um desses produtos. Eu não vou fazer a rotulagem para ele e mostrar para ele o tanto que é importante, já que eu vi que os outros 98 precisam ser ajustados, né? Exato. Então, existem casos e casos, e cada um deles tem que ser avaliados individualmente, né? Mas a rotulagem, ela serve tanto ali como uma porta de entrada, como também uma maneira de você fidelizar seu cliente, E um né? diferencial também, né? Porque E hoje um em dia a gente diferencial. encontra pouquíssimos profissionais que realmente entendem o que é a rotulagem e que sabem fazer uma rotulagem correta. Até o Gabriel mandou aqui que no começo achava que rotulagem era só tabela nutricional. Isso é muito comum. Quando Muito. muito acha que é tabela nutricional, lista de ingredientes e alergênicos, e olhe lá. E quando muito Uhum. também. Então, assim, você já mostra o seu diferencial como profissional, você ajuda aquela empresa, né? Porque às Sim. vezes muito menos a empresa sabe o que precisa e o que é rotulagem. E a Uhum. rotulagem é realmente um ótimo jeito de você fidelizar um cliente, porque assim, Sim. quantas vezes ele vai precisar fazer um registro de produto, um comunicado de início de produção? Uma vez para cada Uhum. produto. E olhe lá. Sim. Rótulo não, ele vai querer mudar, de repente vai querer mudar a identidade visual da empresa, aí já vai fazer uma revisão de todo o Uhum. rótulo e vai te chamar. Ah, mudou a formulação, vai te chamar. Ah, Sim. novo produto, vai te chamar. Então, assim, é uma área que te dá muita oportunidade. Sim. Muitas, muitas. Então, aqui hoje, até hoje mesmo, aconteceu uma coisa muito legal que um cara me procurou, ele já tinha me procurado há um tempo para fazer uma identidade de marca para um produto dele. E fazer o rótulo e tal, e a logo, e desenvolver isso. Só que aí, tadinho, ele acabou pegando Covid e sumiu. Daí hoje ele apareceu de novo, sabe? Falando assim, não, Fra, agora eu preciso de você, eu melhorei, pra gente dar continuidade no processo que a gente havia começado a conversar. Mas eu quero fazer também uma mistura de pão de queijo pré-pronta. E aí eu quero que tenha isso e isso no rótulo. Eu quero que a gente fale que faz na airfryer, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, olha pra você ver, ele veio com as ideias que ele quer que esteja no rótulo, mesmo sem saber que rotulagem é fundamental, né, que é importante. E aí ele veio com as ideias, eu quero botar isso e isso no rótulo. Então o principal dele era falar que dava certo fazer na airfryer, que ele falava que tava assim, para ele era o máximo fazer aquilo ali. Então, a gente vai trabalhar com uma formulação em cima do que ele quer colocar ali no rótulo, né? De apelo para o consumidor, enfim, dentro do que a gente pode fazer. Isso é muito Então, legal também. Tem até um post aqui no meu Instagram que eu falo, tipo, o que vem primeiro, o rótulo ou o produto? E tanto faz, e né? tanto Pode ser faz. que o produto venha primeiro e aí você só vai pegar o que tem ali e pôr no rótulo da Uhum, forma como tem que ser. Ou justamente vai acontecer isso. O cliente já sabe, olha, o meu rótulo precisa refletir isso aqui. Tal uhum, coisa. Tem que ser na air fryer, eu quero fazer uma alegação de alto em vitamina A, eu quero falar que ele é rico em uhum, fibra, eu quero, sei lá, não pode uhum. passar de 50 quilocalorias por porção, porque é para ser um produto atrativo para esse Sim, povo, não sei o quê, nanana. Então você vai ver tudo que o produto precisa ter com base nas legislações de rotulagem. Então isso pode acontecer exatamente. também. Então isso é muito legal. E aí já fui, e aí até então, né? Então, ele veio primeiro para fazer uma marca ali para o biscoitinho dele, que já era pronto. Para fazer um rótulo, fazer uma marca, uma identidade. Daí depois ele viu que ele queria um outro produto porque estava dando certo. Aí ele falou: não, agora eu quero um outro produto. Então a pessoa veio fazer uma rotulagem, ela já saiu com uma proposta de P&D, assim, porque ela já viu que era importante, ela já viu que era legal. Ele viu que com o outro rótulo ele ia aumentar as vendas, porque com o rótulo certo, os supermercados, até isso é muito legal.
de falar, porque ele viu, ele queria vender para um supermercado. E aí o supermercado falou, olha, com esse rótulo seu aqui não dá, porque tem uma marquinha aqui, um adesivinho e não dá. Você precisa ter várias coisas, você precisa ter código de barra, você precisa ter, né, infinitas coisas aqui pra gente colocar para vender no supermercado. Então ele foi lá e me chamou para fazer isso. Então ele viu na rotulagem uma maneira, né, dele vender mais, que era colocar os produtos dele no supermercado. Então essa também pode ser uma jogada para você falar com o seu cliente, né? Nossa, com o rótulo correto, você pode vender os seus produtos no supermercado, principalmente para esses pequenos produtores, né? Então ele já saiu com essa proposta de P&D. Então agora a gente já vai trabalhar em cima do P&D, com o que ele gostaria de colocar no rótulo, né? Também já tivemos o contrário, o cliente veio com um produto prontinho para fazer a rotulagem. Daí quando eu entreguei o protótipo para ele, assim que a gente faz o protótipo, filma, envia e tal, que a gente mostrou, ele falou assim, ficou lindo, mas eu não quero que tenha esses alergênicos. Ele, né, não, peraí, eu vou tirar então. como se fosse assim, né? E aí ele falou assim, não, mas esses alergênicos não podem estar aí. Aí eu falei assim, então, senta, né? Senta, porque... Então, o cara acho que isso merece uma reunião, senta aqui. E ele era estrangeiro, então ele não entendia nada das nossas legislações. Então ele achava que estava tudo bem tirar os alergênicos. Uhum. E aí eu fui explicar para ele tudo, ele falou assim, Fran, então vamos mudar o plano. A gente vai mudar a formulação. Porque eu não quero realmente que tenha aqui. Eu tô preocupado com isso. Eu não quero que tenha os alergênicos. Porque o meu produto tem que ser para todos. Então, se tem como eu mudar isso daqui, que ele usava manteiga, né? E daí ele não queria a lactose, enfim, ele não queria algumas coisas. Aí eu falei com ele assim, então vamos mudar a formulação. Então veio por uma rotulagem, saiu com P&D para consertar a rotulagem que ele não queria. Né? Isso aconteceu com um cliente recente meu, mas não era alergênicos, era transgênico. Eles estão fazendo um produto que é para ter uma vibe tipo saudável, não sei o que, blá blá blá, blá blá blá. Aí me mandaram, então, tipo, esse inclusive foi um serviço um pouco além da rotulagem, porque eu fiz tanto a avaliação de formulação, mas pensando na rotulagem. Então foi mais ou menos onde o rótulo veio mais ou menos primeiro que o produto, porque eles falaram, olha, o nosso produto, o objetivo é esse, o público é esse e tal, então, tipo, não é interessante. Aí eu perguntei sobre alergênico, sobre transgênico, aí eles até falaram, alergênicos não é um problema, mesmo porque na fábrica que a gente vai fazer, a gente faz outras coisas, então vai ter mesmo. Mas transgênicos a gente não quer. E a gente quer, assim, o mínimo de aditivos possível e tal. Então dá uma analisada aí para ver se tem alguma coisa muito fora. Dá pra tirar. E aí, a hora que eu fui ver as fichas técnicas dos ingredientes, tipo, tinham vários ingredientes transgênicos. Tipo, vários, assim, vários. Só que não estava explícito. Por quê? Porque a legislação mudou. Então, eles só declaravam assim, menos do que 1%. Menos do que 1%. Aí eu falei, olha, vocês vão precisar entrar em contato com esses fornecedores para ver se eles fazem análise de alergênicos, corre o risco, porque assim, não existe mais essa questão de 1%. É tipo, qualquer quantidade precisa declarar. E se o ingrediente tem, a gente precisa declarar. Aí os fornecedores falaram, não, se não existe mais a regra do 1%, então tem. Aí eu falei, então se tem, o seu também tem. E a gente vai precisar pôr isso no rótulo. E eles falaram, não, então para tudo, que a gente vai trocar todos esses fornecedores, porque a gente não vai pôr transgênico no rótulo. Então isso acontece. Tem todos os casos. E assim, a maioria das pessoas, elas se assustam com essas coisas, né? Elas ficam assim, nossa, mas meu Deus, estava tudo tão bem aqui. Isso acontece muito. Isso já aconteceu também com uma cliente. O pessoal que está fazendo muitos produtos veganos e tal, que usa muita soja. E aí tá ali fazendo um produto que tem essa pegada natural, sustentável e tal. E aí quando vai ver, tá aquele tanto de coisa transgênica e a pessoa não quer declarar. Então, isso tem acontecido muito, principalmente nesse segmento. Isso acontece muito aqui também. Acontece, né? E outro caso também legal que teve da parte de pesquisa e desenvolvimento
foi o seguinte: o cara tava com uma ideia, ele queria fazer um produto dry hub, mas que fosse inovador, assim. Porque ele gostava desse nome, Dry Hub. Ele achava chique e ele queria. Gente, eu amo meus Maravilhoso. clientes. Aí ele fala: esse nome Dry Hub tá na moda, é muito chique, é tipo gourmet, né? Também as pessoas amam o gourmet. E eu quero esse nome Dry Hub, eu quero fazer, só que eu quero fazer uma coisa diferente. Eu quero muito fazer uma coisa diferente. Eu quero fazer uma coisa que a gente não vê muito no mercado e tudo. Eu falei assim: olha, a gente já vê de tudo nesse mercado, né? Mas dentre a gente tem que analisar os seus concorrentes, porque ele era de um nicho assim específico. Vamos analisar seus concorrentes, o que que eles têm, o que que eles não têm, né? E ver o que que a gente pode fazer. Reparem que enquanto eu vou contando um caso, eu gostaria que vocês observassem quantas coisas um consultor pode estar fazendo, né? Porque às vezes também a pessoa quer ser consultora e quer estar só ali, só na nata, fazendo só coisas muito chiquérrimas, e não é assim. Eu ligo para fornecedor, eu faço cotação, eu mando fazer compra de coisas se precisar. Então, assim, a vida de consultoria é essa, mas enfim, se você tá ganhando para fazer aquilo ali, meu filho, não importa o que você esteja fazendo, né? Exato. Bom, mais ou menos, né? Mas Não, mas cada um decide o que, que vale a pena fazer por aquele tanto de exatamente, dinheiro. é aquele famoso ditado: pagando bem que mal tem, né? Exato. Aí esse bem fica a critério de cada um. Exatamente. E aí ele queria fazer esse dry hub e tal. E eu falei assim: olha, diferente de toda a sua linha, vamos desenvolver um barbecue dry hub. Vamos pegar e estudar a formulação do molho, né? E transformar ela para um estilo dry hub. Vamos fazer isso? Daí ele achou muito legal. Ele: nossa, mas é legal demais, então eu quero, vamos fazer. E aí, na hora que a gente desenvolveu o produto e entregou, ele não se importou com o produto. Ele queria ver o rótulo dele, escrito Dry Hub. Aí ele falou assim: Ele só queria a palavra. isso, eu achei muito legal, porque a gente entregou o protótipo a ele. Aí eu falei: então, agora, a mistura, a gente já fez a mistura ali na indústria e tal, tava lá na indústria dele. E aí coloquei no potinho, aí você vai levar para casa fazer os testes. A gente já fez os testes aqui, mas eu gosto que a pessoa leve para casa e teste com a família, né? Teste com quem ele considera importante para ele. Não, tá ótimo, nem vou fazer os testes. Eu gostei do Dry Hub, ficou do jeito que eu queria. Eu falei: então tá bom. Então a Ai, que pessoa ótimo, só melhor quer, pessoa. melhor pessoa, ele só quer ver o que tá escrito ali. Então, porque para ele, aquilo ali era a porta de entrada para o cliente comprar. Ele estava vendo os concorrentes vender coisinhas dry hub e ele também queria, né? Então, o rótulo, ele é, como a gente falou, a porta de entrada para muitas coisas, né? E o seu cliente, ele precisa perceber isso. Os que percebem já vêm com essas ideias assim. Os que não percebem, você precisa dar aquela cutucada, porque ele vai perceber, hora ou outra ele vai perceber. Principalmente agora, né, Aline, que a gente está nas eras digitais, que está todo mundo aí nas redes sociais e que as redes sociais, elas têm cara, né? E a primeira coisa que a gente faz é comer com os olhos mesmo, E eu né? acho também que as redes sociais, elas têm alertado o consumidor para a importância do rótulo. Então, por mais que a gente veja muito terrorismo nutricional ainda, infelizmente, demonizando certos alimentos, principalmente industrializados, que tem algum aditivo, enfim, mas até esses, pelo menos, fazem o favor de falar: gente, leiam o rótulo. Então, e a Uhum. partir do momento que o consumidor vai tomando mais consciência disso, ele vai cobrando mais as empresas também. Então, eu acho que a gente vem num movimento muito forte de a rotulagem ser cada vez mais valorizada e cada vez mais as empresas se importarem com isso. Porque tem o lado da fiscalização, tem o lado dos Uhum. profissionais, que, né, que aqui não somos nós que falamos: gente, isso tá errado, não é assim que faz, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, nanã. E tá vindo muito um movimento de consumidores exigindo rótulos corretos, de consumidores que estão Sim. começando a tomar certas consciências do que é certo e do que não é em um rótulo. Então, você falou do gourmet, né? Tem também o Uhum. zero lactose, que também é uma febre. E aí a gente até levantou essa questão no grupo de mentoria no Plat, de seria o zero lactose o novo gourmet?
Porque agora, com a nova rotulagem nutricional, né, vai ser liberado para todo mundo. Então, tem menos do que 0,1 grama de lactose por 100 gramas ou 100 ml, pode falar sem lactose. E aí vai ser chuva de sem lactose. Será que não vão banalizar o sem lactose a ponto das pessoas quererem parar de pôr? Essa questão, o que você acha? Exatamente. Olha, eu acho que tem tanta coisa que vai ser o novo gourmet, sabe? Mas o zero lactose, com certeza. Porque com essa nova tabela nutricional, acho que as pessoas vão começar a apelar para várias outras coisas. Vai tirar o foco ali, né, daquelas lupinhas, todas aquelas coisas que a gente falou. Então, eu tenho, é igual a gente falou, né? Sobre esse tipo de rotulagem e tudo, eu tenho um pouco de medo do que tá por vir. Mas em qual eu acho que sentido? no sentido disso, da banalização de algumas informações que antes eram importantes, mas vão ser apelativas para que as pessoas tirem o foco ali só da lupinha com alto teor de açúcar ou com alto teor de sódio, né? Uhum. Então, dessa banalização, assim. Mas eu acho isso que você falou do consumidor, com essa nova legislação, gente, eu acho que vai chover serviço de rotulagem. Nossa! Porque, justamente por isso, porque as grandes empresas, elas vão ser as primeiras, elas vão mudar e tudo. E aí o consumidor vai meio que se acostumar com aquilo ali e vai falar, poxa, eu quero essas informações nos outros também, né? Sim. Então, vai vir esse novo olhar do consumidor para as informações mais claras, mais verdadeiras também, né? Porque a gente falou disso, choque de realidade com um monte de produto que a pessoa acha que é fit e não é. Então ela vai falar, cara, e agora? Será que tudo que eu tô consumindo era uma mentira? Então, Provavelmente, querido, provavelmente. né? Então, eu tenho assim um pouco de receio do que vai vir, mas eu acho que é ter fé no pai que vai ser tudo para melhor, assim. E cabe a nós, né, profissionais, estarmos ali com a cabecinha centrada em oferecer o melhor para o consumidor, mas também para o cliente, mas também para o consumidor, né? E não Total. deixar que esses termos se É banalizem. o que a gente estava falando, né? Nada vai se resolver sozinho. Então, a nova rotulagem, ela é uma das medidas de saúde pública para essa conscientização do consumidor, mas a gente também precisa ensinar o consumidor. Não adianta achar que, vamos colocar rótulo assim no mercado e eles que lutem. Não, né? Vai muito da gente também de estar ali. Até porque eu lembrei de um caso aqui, agora, de um cliente meu que é até um restaurante famoso aí de São Paulo. Nunca fui em São Paulo, nunca fui nesse restaurante, mas ele foi meu cliente. Ele fazia um drink aí que ficou muito famoso. E daí ele começou a fazer esse drink para engarrafar e vender no restaurante. Porque as pessoas ficavam... O drink era feito com cachaça. E aí muitas pessoas, turistas e tal, de fora, o pessoal fica doidão de cachaça, né? E aí eles queriam levar para casa. E aí ele engarrafou e começou a vender lá. Só que ele falou assim, olha, eu tô vendendo muito e eu quero registrar essa minha bebida, né? E aí a gente ia registrar no mapa e aí ele contratou a empresa que eu era RT para terceirizar a produção e fazer essa produção. E aí ele chamava aquela bebida ali de licor, mas quando a gente foi ver, ele não se enquadrava como licor. E aí, no primeiro dia, ele ficou muito triste. Muito triste. Tipo assim, ai, nossa, mas todo mundo já conhece como isso e tal. Aí, só que, assim como, por exemplo, não vou falar os nomes aqui, mas assim como uma marca famosa tem uns nomes secundários, assim, tipo, sei lá, Leite Moça, não tem problema eu falar, mas não vou falar desse cliente. Ele tinha um nome para essa bebida. Aí eu falei com ele, olha, pensa bem, quem compra a sua bebida não tá comprando porque ela é um licor ou porque ela é uma bebida alcoólica mista. Ele tá comprando porque ela é muito boa. Sim. Né? Então, vamos fazer o rótulo como precisa ser feito, até porque a gente vai ter a aprovação do mapa. E você vai ver se isso vai impactar nas vendas ou não. Né? Até vai ser um teste que a gente vai fazer. Se você vê que vai impactar, então, para de vender engarrafado e volta a vender como você vendia antes. Só os drinks feitos no restaurante, né? O barman fazia e entregava. E daí a gente fez o rótulo e tudo. Ele falou, Fran, não teve nenhuma diferença. Nenhuma diferença. Então, assim,
às vezes a pessoa está com medo de fazer a rotulagem do produto dela, achando que vai ter uma diminuição nas vendas e tal. Mas é importante a gente saber também que o consumidor, ele compra muito pelo que ele gosta, Exato. né? Por aquele prazer de estar consumindo, né? Então, com essa rotulagem nova, vai vir muitos serviços para as consultoras, né? De uma maneira geral, seja você que trabalha com rotulagem, seja você que trabalha com outros, justamente por isso, porque a rotulagem ela envolve tudo, né? Sim. Então, você vai querer registrar, você vai querer desenvolver, você vai querer adequar a formulação, tá tudo ali interligado, né? Ainda mais agora com a nova rotulagem, que vai envolver, tipo, tudo praticamente do processo. Então, você, como consultora, quanto mais você conseguir trazer para Uhum, você tudo isso, melhor. Você já isso. entrega tudo certinho para o seu cliente. Exatamente. E assim, eu falei só de indústrias, né, gente? Falei todos os exemplos que eu dei aqui foi de indústrias ou de pequenos produtores, mas serviços de alimentação também, o rótulo é presença constante, né? A gente está com uma responsabilidade técnica, né? Nem é responsabilidade técnica, a gente faz tudo de um responsável técnico, mas eu não fecho serviços como responsabilidade técnica, é uma assessoria técnica que eu chamo. Mas para tipo um shopping que vai abrir aqui, sabe? Então, a gente faz tanto a parte da auditoria dos outros estabelecimentos dentro do shopping, quanto também do restaurante que é do dono do shopping, e também Que do empório legal. que é do dono do shopping. E ele contratou a gente, está sendo construído, a inauguração vai ser daqui a poucos dias, então está sendo construído e ele contratou a gente assim. Tava subindo as paredes, porque ele queria fazer layout e tal, e fazer várias coisas. Daí ele vai vender algumas coisas fracionadas lá dentro, né? E aqui na minha cidade, culturalmente, assim, tem uma produção de café muito forte. Todo mundo produz café. E é comum nas padarias, em todos os lugares, eles venderem o café em grão, a granel, assim. Você compra Para a pessoa quantidade que... moer, né? Isso, para a pessoa moer, eles moem na hora. Ah, Então, assim, tá. aqui raramente as pessoas compram café nos supermercados, assim, porque todo mundo aqui vende café assim. E aí a gente foi, ele falou, cara, eu quero vender café sim, eu quero saber como que eu posso vender e eu quero saber como que eu vou poder entregar isso para o meu cliente, como que vai funcionar a rotulagem disso. Então, ó, era um serviço lá para cuidar da parte do restaurante, de layout, mas voltou lá para a rotulagem de novo. Porque vai funcionar, porque a gente tem que montar as etiquetas, a gente tem que, né, ele vai vender esse tipo de produto. Então, a rotulagem, ela está presente em tudo. Então, não importa se é indústria, se é serviço de alimentação, ela vai estar lá, pode ter certeza. No fim, ou tudo começa na rotulagem ou tudo termina na rotulagem. A verdade é essa. O povo perguntou muito se só nutricionista pode fazer rotulagem. Bom, gente, vocês têm aqui duas engenheiras de alimentos falando sobre rotulagem, então acredito que não, né? Espero que não, porque senão a gente tá fazendo coisa errada. Exato. Não, Não gente. precisa, hein, gente? Toda profissão. Ó, no futebol a gente tinha gente do direito que fazia rotulagem, né? Falamos da Simone, inclusive, vendemos muitos livros para É. Simone. Ela é do direito e trabalha com rotulagem também, direito do consumidor, enfim. Várias profissões podem fazer rotulagem, né? Desde que você sente a Você bundinha precisa saber, para na estudar. verdade, mais a atribuição da sua profissão. Porque, por exemplo, não são todas as profissões que podem atuar com consultoria. Então, assim, Uhum, se você não pode atuar com consultoria, você não pode fazer rotulagem como consultora. Não são todas uhum, as profissões que podem ser RT, né? Responsável técnico. Então, se você não pode ser RT, aí você não vai ser o responsável pela rotulagem lá uhum, dentro como responsável técnico. Então, é mais uhum. isso, saber as atribuições da sua profissão para É. saber como você pode atuar. Mas a rotulagem tá aí para todo mundo. E perguntaram também quanto cobrar. O Não, único dá outra live. conselho, mas o único conselho que eu sei que tem esse valor tabelado é o de nutrição. Então é o que a Uhum. maioria se baseia. Tem o FFN ou FNN, eu nunca sei, gente, desculpa. Eu acho que é FNN, talvez. FNI. FNN, eles têm uma tabela de honorários onde define rótulo completo e tabela nutricional. E também nos conselhos regionais de nutrição, você consegue saber na sua região mais especificadamente, tanto quanto cobrar só por uma tabela nutricional ou por um rótulo completo. Então, se eu não me engano, aqui em São Paulo,
O rótulo completo é R$ 500 e só a tabela nutricional é 250, alguma coisa assim. E no FNN, só a tabela nutricional, eu lembro que é 115, eu acho. Então, talvez São Paulo não seja 250. Mas tem post aqui, gente. Uhum. Procura aqui que É, tem. Quanto cobrar varia por um nisso rótulo. mesmo. Uhum. É claro, tem sempre uns ali que vai cobrar R$ 80, algumas coisas assim, vai Mas você sabe até uns que para R$ 500. nutricionista, cobrar Não menos do que o pode. É, FNN estabelece é infração sanitária. Infração sanitária é exatamente. Não infração da pode. profissão, viu, Uhum. gente? Então, Sim, sim, fiquem de olho nisso exatamente. também. E você pode cobrar por hora também, que é o que eu Uhum. faço no caso. Então, eu tenho o valor da minha hora, e aí eu analiso cada projeto, vejo quanto vai me demandar daquilo e eu cobro a minha hora ali. Então, tem Exatamente. essa oportunidade também. E aí, você tem Uhum. a hora base, né, de Uhum. consultoria da sua profissão. Mas Uhum. você faz a sua hora também, né? Sim. Aí o céu é o limite. Se estão É. pagando, você vai cobrando. Exatamente. E eu acho que assim, é bater o reflitão mesmo. Esse preço que eu tô cobrando tá me desvalorizando? Tá desvalorizando a minha profissão? Porque, gente, não é também só desvalorizar os seus colegas e botar um preço que ninguém vai conseguir cobrir. É É. você tá se desvalorizando. E desse jeito, ninguém vai muito longe, sabe? Você vai cobrando muito pouco, vai chegar uma hora que você vai estar saturada, porque fazer rótulo não é simplesinho. Você não vai sentar ali 2 horinhas e tá tudo pronto, lindo e maravilhoso. Vai demorar, ainda mais no início, né? E aquela coisa assim, você pode fazer 10 rótulos a R$ 100, mas você pode fazer 5 a 200. Você tá tendo um menos trabalho, tá se valorizando e Com certeza tá está prestando um ganhando trabalho mesmo. muito melhor, É, porque você está tendo muito mais melhor. tempo para se dedicar ali. A pessoa tem que te procurar porque você é a melhor. Ela não tem que te procurar porque você é a mais barata. Eu Exato. acho que é mais ou E é menos por muito aí. também de indicação, né? Então, se você faz um bom trabalho para um cliente, ele vai te indicar Uhum. para outras pessoas. E eu quero ser Nossa, indicada por um total. bom trabalho e não por faz com aquela menina ali que cobra baratinho. Eu já sentei com alguns clientes e eu sempre explico muito bem qual é o serviço que ele está comprando. Uma vez um cliente, sempre conta também, um cliente me ligou, porque ele falou assim, Aline, por que o seu é tão mais caro que o de todo mundo? Eu falei, é tão mais caro que o de todo mundo? Ele falou, das propostas que a gente pegou, sim. Aí eu falei, olha, o meu serviço está incluso isso, isso, isso e isso. Provavelmente nesse ponto aqui do serviço você vai ter dúvida. Eu estou disponível para tirar as dúvidas. Eu vou te Uhum. entregar um relatório, que a gente até ia falar de relatório, não vai dar É tempo, já tem mesmo. 1h20. Mas eu vou te entregar um relatório. O meu serviço não acaba no relatório. Você vai ajustar a sua arte, eu vou validar a sua arte. Você vai ajustar de novo, eu vou validar de novo. Acredite, esses erros Uhum. acontecem. É importante essa validação. Eu tô aqui disponível para você tirar dúvida a hora que você precisar e não sei o Uhum. que. A gente pode fazer uma chamada de vídeo para eu explicar o relatório se precisar e blá, 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 blá. Sim. Eu falei, então, assim, eu estou te cobrando por tudo isso. Verifique se os outros orçamentos também cobrem tudo isso. É importante, vai fazer diferença. Aí ele falou, tá bom, Uhum. vou ver então, não sei o quê. Depois voltou e falou, não cobria tudo isso, a gente vai fazer com você. Pergunta se não usou tudo que tava ali. Usou tudo que tava ali. Uhum. Porque, gente, a gente conhece, a gente sabe a dificuldade que é pro Já sabe. cliente também receber um relatório e aplicar aquilo na prática. Não é simples. Uhum. Exatamente. E assim, o cliente, ele começa, às vezes ele pode, todo mundo reclama de preço, mas dá um desconto, você não dá desconto, você divide, como é que é? Aí tá na hora, né? Exatamente, de você mostrar os seus diferenciais, de você mostrar que aquilo ali não é um gasto, é um investimento, né? O quanto ele vai ter de retorno com aquele seu trabalho. E todos esses diferenciais, eles têm que estar na sua precificação. Então, é muito fácil a gente olhar, às vezes, eu até assim, é legal tabela para dar um norte, mas por um lado, você sabe que antes eu ficava pé da vida, porque engenharia de alimentos tem nada, né? Você não tem Não. referência de nada, você não Não, tem o tabela de CREA só quer nada. saber de engenheiro civil só. O resto ali é lixo, né? Sim. Então, eu ficava pé da vida. Mas, por um lado, eu falo que isso me formou muito, porque acabei tendo que aprender muito a colocar o meu valor. Eu não falo mais o Total. meu preço, né? Não, é o Tanto meu é que eu vou valor. escrever na proposta, eu não falo preço, eu falo investimento, eu falo valor. Valor, eu Porque falo valor você também. já coloca ali na pessoa que aquilo ali não é simplesmente um taxímetro ou que, sei lá, não é uma coisa.
é isso aqui, é esse preço. Não, ele tem um valor por trás daquele trabalho, né? E para isso, você tem que conhecer muito o seu trabalho, você tem que Sim. conhecer muito os seus diferenciais, você tem que estar muito alinhada entre o que você propõe e o que você entrega, né? Para que você tenha indicação. Nossa, eu ia falar alguma coisa, me fugiu agora. Ah, Uma lembrei, eu ia consultoria. falar que é por Hum, causa disso tudo que você estava falando que eu também não dou desconto. Então eu não trabalho com desconto. Tipo, ah, tem um desconto? Não, não tem desconto. Esse é o meu valor, uhum, gente. Tipo assim, é. a gente pode fazer outras coisas. Tipo, você quer tirar um pouco então do serviço? Ao invés de fazer 5 validações, vamos fazer uma? Você vai assumir Uhum, isso de fazer uma? Ao invés de eu estar disponível para tirar dúvida a hora que uhum, você quiser, vamos deixar a dúvida então só para o dia da entrega do relatório? Você não quer fazer validação? Você não quer, tipo, fazer uma conversa inicial para eu entender direito seu projeto? A gente pode ir tirando coisas, vai ficando mais barato. uhum, Mas esse sim, aqui que eu fiz a desconto. proposta, o valor é esse, não tem desconto. Às vezes eu facilito na forma de pagamento, às vezes eu vou tirando alguns serviços, ou então, Uhum, tipo, incluo alguma coisa ali que tinha ficado de fora, que não vai me dar trabalho fazer, mas isso. desconto não dou. Não dou, não É. sou um produto para ter desconto. Uhum. O relatório, gente, na rotulagem e dentro da consultoria, né, como um todo, ele é tão importante porque ele vai assegurar tudo que você está falando, ele vai trazer mais profissionalismo, né, para o seu trabalho. Quando você entrega um relatório, você confere mais profissionalismo, né, para o seu cliente. Você se certifica que tudo que você falou, que é o correto de colocar, tá ali. E o que não é correto também de colocar, eu também coloco, porque sempre vem umas pessoas que eu passo o relatório e aí depois eu vejo o rótulo, aí eu, ai, nossa, colocou aqui, hein? Terrível. Mas tá lá no meu relatório, me assegurando, porque se acontecer qualquer coisa, eu tô assim, olha, fulano, aqui no nosso relatório, eu coloquei, né? Inclusive, eu faço nos nossos relatórios, eu tava até mostrando para as meninas esses dias, no finalzinho tem um cronograma que eu coloco o dia que a pessoa entrou em contato comigo, o dia que eu mandei a proposta, o dia que ela retornou com o rótulo, o dia que eu mandei o relatório, o dia que eu fiz correção da arte, o dia que eu vou colocando tudo, porque essa eu descobri que é uma maneira da pessoa reconhecer o meu trabalho e o valor que eu passei para ele. Esses relatórios, eles são importantíssimos nessa entrega, né, de São. serviço. Justamente por esses fatores. Aí, às vezes, e rótulo, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas é um rótulo, sei lá, é um rótulo aqui de um chá, e eu nem vou fazer proposta, não. Vou falar para ele que eu cobro R$ 500 e é isso aí. Não, gente, não caiam nessa cilada, tá? Exato. Façam uma proposta, porque vai vir gente te cobrando. É, E então é muito importante proposta e relatório de entrega. Eu acho que para quem está começando com rotulagem, esses dois são fundamentais. Não são. dá para ficar fazendo sem eles, porque vai vir cliente reivindicando coisas que ele não pagou, né? E você precisa estar segura. E pode vir cliente mudando tudo aquilo ali que você falou e depois botando a culpa em você.